pastor, para acertar aí os detalhes. Glória a Deus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 12, o versículo de número 43. Leremos o 43, o 44 e o 45. 3 versículos desse texto, que diz assim: E quando o Espírito tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não encontrando, então diz: voltarei para minha casa onde eu saí, voltarei para minha casa donde saí. E voltando, acha a desocupada, varrida e adornada. Verso de número 45. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habita ali. E são os últimos atos deste homem, aqui nessa versão, e outra versão, estado, último atos deste homem, piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Quantos podem dizer amém? Meus amados, todos nós, tanto aqui quando nós aceitamos a Jesus, e tanto quanto nessa época que somos crentes, quanto na época quando nós não éramos crentes, quando nós não éramos cristãos. O que acontecia quando nós não éramos cristãos, quando nós não tínhamos conhecido a Jesus como nosso Salvador? Nós éramos templo do mal, todos nós, era morada. Mas eu era tão bonzinho, pastor, eu não fazia mal a ninguém, eu sempre cumpri com a minha obrigação, nunca fui baderneiro, não interessa. Todos nós, antes de sermos cristãos, antes de conhecermos a Jesus, todos nós tínhamos demônios. Tínhamos demônios. O diabo, se você não tem Deus, se você não serve a Deus, você, evidentemente, de uma forma ou de outra, você serve o diabo. O fator de você viver na dependência do pecado, fazendo, como diz lá em Efésios, no capítulo 2, lá, que nós éramos, por natureza, filho da ira, como os outros também, e fazíamos a vontade da carne, da nossa natureza pecaminosa. Então isso quer dizer que todos nós, éramos templo, morada de Satanás, todos. Quando a gente reconhece a Jesus como Salvador, como você fez, como nós fizemos, quando o Evangelho, ele alcança o nosso coração, alcança a nossa alma. Já disse a vocês que quando a Bíblia fala de coração, está falando da nossa alma, não está falando desse músculo que bombeia o sangue para os nossos pulmões. Não, senhores, quando a Bíblia fala de coração, a Bíblia fala de alma. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, chegamos aqui. Por isso que há uma guerra. Na hora que está pregando o Evangelho, na hora que está pregando a palavra, na hora que se vai fazer o apelo, por lógica, toda a igreja deveria abaixar a cabeça e começar a interceder na hora do apelo. Está entendendo, amém? A igreja deveria abaixar a cabeça. Lá em São Miguel, quando eu fazia as cruzadas, e vou fazer aqui em nome de Jesus, essa pandemia ela deu uma travada, infelizmente a gente teve que sofrer aí a consequência, mas eu tinha um quarto, uma sala lá no fundo, e eu pedia para uma comissão de
de homens de Deus, de mulher de Deus, enquanto eu estava fazendo o apelo, eles estavam de joelhos orando para que as correntes de Satanás fossem quebradas e as pessoas pudessem reconhecer a Jesus como Salvador. Então, pela lógica, na hora que estiver fazendo o apelo, ninguém tem que ficar olhando para lá, para cá, para a esquerda, para a direita, não. Teriam que abaixar a cabeça e orar: salva Jesus, salva Jesus, quebra todas as correntes do diabo, intercedendo e falando, para quê? Para que a luz do Evangelho alcance o coração dessas pessoas e as cadeias, as algemas que aprisionam essas pessoas caia por terra e elas venham conhecer a Jesus como Salvador. Olha o que a Bíblia diz aqui, olha o que a palavra de Deus diz, que nós éramos moradas de Satanás. Satanás, ele morava em nós. Por isso que as pessoas que não têm Jesus, muitas delas fazem o que fazem, e uns caem nas drogas, outros caem no alcoolismo, outros caem na prostituição, quanto muito outros traem a família, e é aquela balbúrdia, aquela bagunça. Por quê? Porque o diabo, de fato, ele trabalha na vida das pessoas, ele mora dentro das pessoas. Agora, quando o pastor, quando o pregador prega o Evangelho de Jesus, por isso que tem que pregar o Evangelho, aleluia, e o Evangelho alcança o coração dessa pessoa, e essa pessoa aceita Jesus, aleluia, sabe o que acontece no mundo espiritual? O Espírito Santo entrega para esse demônio, para esse diabo, para esse espírito do mal, uma carta de despejo, e diz para Satanás: agora Satanás, você sai daí, porque, aleluia, eu vou habitar, eu vou morar, essa pessoa será, aleluia, a minha morada, o meu templo, eu vou morar aí, oh glória. Só que o Espírito Santo, irmãos, ele é um Deus que ama a limpeza. Glória a Deus. Ele não vai morar em uma casa suja. Não vai morar em uma casa suja. Ele vai limpar aquela casa. Ele vai fazer uma faxina, aleluia, naquela casa. Eu quero fazer até um paralelo, presta atenção. Eu quero fazer um paralelo, quando Jesus chegou no templo, lá, lembra do templo lá? Que quando Jesus chega na porta do templo, o que ele, Patrícia, viu na porta do templo? Ele viu os cambistas, os negociadores, negociando, vendendo, trocando e fazendo ali aquele mercado na porta do templo. O que Jesus fez? Pegou um chicote, aleluia, aquilo foi literal, mas eu estou espiritualizando esse texto. Jesus pegou o chicote, foi lá e bateu, chutou toda aquela banca, chutou aquelas mesas, derrubou tudo ali, aleluia, e falou: não faça a casa de meu pai de mercado. É assim que acontece quando o Evangelho da graça é pregado, oh aleluia, e a pessoa aí reconhece a Jesus como Salvador, chega o Espírito Santo na mesma autoridade e faz uma limpeza, arranca tudo que é do diabo, chuta, aleluia, glória a Deus, aquilo que é de Satanás, limpa, joga fora, e o Espírito Santo então faz aí morada. Aplauda o Senhor Jesus. É isso que acontece na vida daqueles que aceitam Jesus, aleluia. Eu me lembro que eu estava aqui pregando aqui na igreja, no congresso das irmãs. Eu preguei nesse dia e fiz o apelo, e eu estava fazendo o apelo,
aleluia, estava o Binho de um lado, o William do outro lado, um outro menino que trabalhava no tráfico aqui de drogas, e tinha um outro, e eu estava fazendo o apelo, e eu percebi que ele sentado na cadeira, no banco, ele tremia e tremia, e começou a suar frio, aleluia, e eu fiz o apelo, e o Kleber, o Binho, aceitou Jesus como Salvador, e ele veio para frente tremendo, sabe o que é isso, queridos? É o diabo que não quer largar aquela vida. Você sabia disso? O diabo, porque as pessoas, irmãos, precisam entender, precisam compreender o mundo espiritual. É preciso entender o mundo espiritual. É preciso compreender, é preciso que você abra a visão e entenda no campo, no mundo espiritual. Por exemplo, vamos aqui. Por exemplo, enquanto nós estamos aqui, existe exército de Satanás. Ele não está lá fora, não, ele está aqui dentro, ele está aqui, ó. A Bíblia diz que ele está, aleluia, bramando como um leão ao derredor, bramando como um leão, procurando a quem ele possa tragar. O diabo, o inimigo da nossa alma, Satanás, os demônios, é exatamente isso que eles fazem. Agora, quando é pregado o Evangelho, que o Espírito Santo ele entra, aqui ó, o Espírito Santo ele entra, o Espírito Santo mora em você. Ah, mas eu sou tão fraquinho, pastor, eu sou tão fraquinha, não importa, o Espírito Santo mora em você. Enquanto você estiver servindo a Jesus, o Espírito Santo estará em você. Enquanto você estiver se mantendo, olha o que eu falei no começo da palavra, que o Espírito Santo ele não habita em casa suja. Eite! O Espírito Santo ele não compactua com o pecado. Ele não habita em casa suja. Enquanto você manter a sua vida em santificação, o Espírito Santo está aí dentro de você, morando em você. Morando em você. Agora, se você vacila, se nós vacilamos, e falamos, eu não vou mais, não vou mais me manter do jeito que eu estou me mantendo, crente em santidade, não, eu vou, né, porque eu sou crente, há tanto tempo na igreja, e parece que eu não vejo nada mudar. Aí você dá uma vacilada e quer viver uma outra via. Você quer estar na igreja, mas você quer também usufruir do mundo. Você quer estar na igreja, mas você quer também andar de aliança com o mundo. Sabe o que vai acontecer? Lembra daquele demônio, daquele espírito maligno que estava em você, que estava em mim, que estava em nós? Todo dia, toda hora, todo momento ele vem dar uma olhadinha para ver como que está a casa antiga. Vou pegar aqui o crente mais novinho aqui da igreja, vou pegar aqui o Leandro. Você está com quanto tempo você está na igreja, Leandro? Já faz? Tá, vamos lá, 30 dias. Há 30 dias, antes desses 30 dias atrás, muito atrás, existia um demônio na vida do Leandro, que levava ele para droga, para beber, para cheirar cocaína. Lá no irmão Elcio também, que levava o irmão Elcio e aterrorizava a família, aterrorizava a vizinhança. Esse demônio, e ele está me ouvindo, está escutando o que eu estou falando, dele,
Ele fica endemoniado, doido, porque eu estou aqui como pastor do rebanho que Jesus me constituiu, aleluia. Estou injetando no seu coração fé, estou injetando no seu coração a graça do Senhor através da palavra, estou abrindo os seus olhos para você entender como que o Satanás é perigoso. Oh, aleluia. Está ouvindo? Ele não está ouvindo no corredor. Fica aqui, ó. Mas fica. Ele foi diante de Deus para pedir para se ir andar com Jó. Ele foi diante de Jesus para pedir para se ir andar com Pedro. Jesus falou: eu não deixei, Pedro. Lembra? Não vou ler porque o tempo não dá. Ele pede, viu, Leandro? Ô, Espírito Santo, deixa eu se ir andar mais um pouquinho com o Leandro. Deixa eu se ir andar. Ô, Espírito Santo, ele tem que pedir, porque você é propriedade de Jesus. Aplauda o Senhor. Aleluia! Ele não pode invadir, a propriedade é de Deus. Oh, glória! Por isso que nós não podemos dar legalidade para o pecado. Está entendendo? Não podemos dar legalidade, viu, Patrícia? Não podemos. Ele pede: ô Espírito Santo, me dá de novo o Elcio. Deixa eu se ir andar com ele. E olha o que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia diz. E quando o espírito imundo tem saído do homem, ele sai. Só sai porque alguém mandou sair. Alguém mandou, e esse alguém é Jesus. Quando Jesus manda, sai, tem que sair. E quando sai para deixar o homem livre. Aleluia, para que o Espírito Santo possa morar nessa pessoa, só o Espírito Santo. Ô glória, vamos para a Bíblia, olha aqui, ó, dê um minutinho aí, irmãos. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos. Ei, ó, presta atenção, olha o que a Bíblia diz, anda por lugares. Não entendi, fala com vida, queridos. Anda por lugares áridos. E o que é um lugar árido? Olha que a Bíblia usa aqui no plural. A Bíblia não diz que o espírito maligno anda por lugar árido. Não é no singular. A Bíblia diz que o espírito maligno anda por lugares áridos. Vários lugares. E essa palavra aqui, áridos, é lugar que não produz. É lugar morto, improdutivo, lugar gelado, lugar frio, lugar que não dá para ficar, para um ser humano ficar, lugares áridos. Ele anda, vai andando, vai caminhando, tudo que é lugar ruim, tudo que é lugar podre, tudo que é lugar maligno, ele está lá na cama dos motéis. Por isso que um casal não pode frequentar motel. Tá? Se alguém já pensou, muda de ideia. Motel não é lugar para casal. Mas eu sou casado com a minha esposa, pastor, não tem problema, você tem a sua casa, seu quarto. Leito sem mácula. Amém? Leito sem mácula. Aquele lá foi levantado para traição. Ali está o espírito do mal. É um lugar árido. Lugar árido. Vai para lugares áridos. Vai para os motéis. Vai para os centros de espírita. Vai para as encruzilhadas, para os cemitérios, vai para a biqueira, tudo que lugar que não presta, esses espíritos vai, só que ele nunca se esquece da sua antiga casa. Ei, aqui ó,
nunca se esquece da sua antiga casa. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando um lugarzinho para ficar tranquilo, para usar, para se divertir com o homem, para jogar o homem na desgraça de novo, para jogar Leandro o homem nas drogas de novo, na cocaína de novo, irmão Elcio. Ele está procurando, ele visita. Aí eu sempre lembro daquele louvor, daquele hino que diz assim: e todo dia o pecado vem e me chama. Ele vai procurando, ele vai tentando procurar. Ei, aqui ó, e quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra um repouso satisfatório. Satisfatório, que ele fala: não, eu tenho saudade daquele lugar, eu tenho saudade daquela morada chamada Elcio, daquela morada chamada Leandro, daquela morada chamada Tiago. Como eu tenho saudade daquela morada. Aí, ainda bem, vou voltar lá para me ver como é que está a situação lá. Vou voltar lá para ver. E ele vem. Chega lá no irmão Elcio, olha, não dá não, porque ainda está ocupado ainda. Ainda está ocupado ainda. Mesmo fraquinho, irmão Elcio. Mas está ocupado ainda. Ele está ocupado. Ele mora, o Espírito Santo daquela morada chamada Tiago. Como eu tenho saudade daquela morada. Aí também não dá. Vou voltar lá para ver como é que está a situação. Aí vai lá no Leandro, dá uma olhadinha no Leandro. Vou voltar lá para ver. Eu saí esses dias aí, está ocupado ainda. Olha o que a Bíblia diz. E não encontra. Verso 44. Então diz, olha o que o diabo diz, olha o que o demônio diz, olha o que Satanás diz. Então diz: voltarei para a minha casa de onde eu saí. Vou voltar. E voltando, acha a casa desocupada. Toma cuidado. Não deixa o Espírito Santo sair de você. Não deixa o Espírito Santo desocupar esta casa. Toma cuidado, querido. Toma cuidado, meu irmão, minha irmã. Não deixa, o Espírito Santo está aí, ele está confortável, aleluia. O que pode, pastor, tirar o Espírito Santo de dentro de mim? O pecado. A rebeldia, a desobediência, a amizade com o mundo. Isso faz o Espírito, e quando o Espírito Santo sai, aleluia, olha o que é que acontece. De onde você voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Limpinha a casa, cheirosa, bem arrumada. Próximo. Então, vai e leva consigo outros sete espíritos piores do que ele, e entrando habita ali. E são os últimos atos ou estado deste homem piores que os primeiros. Assim acontece também com essa geração. Eu vou ler mais um versículo, tá, meus irmãos? Mais um versículo aqui, ó. Segunda carta de Pedro, capítulo de número 2, e o versículo de número 20, 21 e 22. Segunda carta de Pedro, Pedro escrevendo esta epístola, capítulo de número 2, verso de número 20, 21 e 22. Amém? Olha o que a Bíblia diz. Por isso que a palavra hoje para nós é uma palavra preventiva, mas também é uma palavra corretiva. Para muitos ela está vindo como uma prevenção,
Para outros, ela está vindo como uma correção preventiva, está te prevenindo para você não abrir brecha para o diabo. Correção é se você abriu brecha, fecha logo, antes que ele venha e faça morada, porque senão o estado seu será pior do que o primeiro. Tem tanto crente dando brecha para o diabo, irmão, tantos, mas olha o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz. Porquanto se depois de terem escapado das corrupções do mundo, e pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos, preste atenção, preste atenção, vamos ser racional, raciocina, reflitam, olha o que a Bíblia está dizendo. Pastor, o que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo que nós temos que fechar todas as brechas, para que o Espírito Santo não saia de nós e que outro Espírito venha entrar em nossa vida e venha fazer arruaça em nossa vida e na vida da nossa família. Amém? Olha o que a Bíblia diz. Porquanto se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor Jesus e Salvador, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus o Cristo, forem outra vez e envolvidos nelas e vencido, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro. Deixa aí, não tira não, isso, deixa aí. Vamos seguir um pouquinho mais adiante. Você que conheceu Jesus, foi alcançado pelo amor do Senhor Jesus. Deus abençoou a sua vida, perdoou os seus pecados, escreveu o seu nome no livro da vida, te salvou. Está entendendo, irmã Socorro? Te salvou. Fez de você um verdadeiro cidadão do céu. Quem era o Leandro? Quem era a Patrícia? Quem era a esposa do Leandro, que eu não consigo gravar o nome? Luciene. Quem era o Elcio? A vida pregressa. Estou falando dos que eu tenho conhecimento dos problemas. Quem era? Conheceu a Jesus. Jesus perdoou. Escreveu o seu nome no livro da vida. E de repente, quero saber mais de ser crente, não. Vou voltar para a minha vida pregressa. Aleluia. Vou voltar para a minha vida pregressa. Eu vou ler de novo. Porquanto se depois de terem escapados da corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor Jesus e Salvador Jesus, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, foi alcançado, pregou o Evangelho, você abandonou o mundo porque o Evangelho foi esclarecido para você. Forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, ou seja, voltado para o mundo, para o pecado, para fazer a mesma coisa que vocês faziam antes, meu Deus. Fazer o que nós fazíamos antes, meu Deus. Ter a nossa vida pregressa como antes. Oh, meu Deus. Eita, que é isso? Olha, preste atenção. Tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Próximo, olha aqui, agora é para fechar mesmo. 20, 21. Olha o que a Bíblia diz. Olha o que a palavra diz. Por isso que esses dias eu estava conversando com a Patrícia, eu falei, Patrícia, nunca mais largue Jesus. Nunca mais. Aconteça o que acontecer, rastejando, fraquinho, só o pó da rabiola, mas eu estou com Jesus e não abro. Aplauda o Senhor, faça barulho. Oh, glória!
Aleluia! Oh, aleluia! O Espírito Santo, ele nos dá graça para nós continuarmos. Olha o que diz a Bíblia. Porque melhor lhes que fora não conhecer o caminho da justiça, do que conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. 22, olha o 22 aí, ó. Deste modo, sobre eles o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito. O cara vai voltar a comer o próprio vômito. Jesus tirou o cara do pecado, meu irmão. O cara estava desgraçadamente indo para o inferno, sua vida atrapalhada, um negócio feio. Eu tive lá na casa da Jusilene, né, com o Leandro, ele estava conversando, ela abriu o coração: pastor, minha vida era uma desgraça, uma miséria. Vim do Rio de Janeiro e abriu o coração e falou e tal, e o Leandro também. Jesus mudou a vida deles. Agora vai largar Jesus? Vai largar Jesus? Vai voltar lá para comer o seu próprio vômito? Porque é isso mesmo. O que tem de gente fazendo isso, né, irmão? Voltando e comendo o seu próprio vômito. Deste modo sobreveio-lhes o que? Por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao seu despojadouro de lama. Você pega a porca, lava ela, né? A porca, lava ela, deixa ela limpinha. Eu vou conservar você dentro aqui, ó, da minha casinha, né? Como lá o bacon. Dentro do apartamento, sossegadinho, comendo, se alimentando, né? Cobertorzinho para esquentar, o cachorrinho, bacon, né? Tá ali. Um dia o bacon fala: essa casa aqui não está boa não. Eu não quero ficar mais aqui não. E late, pula e acha ruim, e a dona fala: você não quer ficar? Você é livre para escolher o que você quer da sua vida. Jesus não prende ninguém, irmãos. Você é livre, mas saiba de uma coisa: a consequência do pecado é cruel. Aleluia. Não largue Jesus, não volte a comer o próprio vômito, não volte para o lamaçal de pecado, não! Fica firme com Jesus. Aconteça o que acontecer, firme com Jesus. Amém?